Bom, aguardar um minutinho, né? Que a gente tinha marcado o horário. Guardar, então, alguns minutos, um minutinho só mesmo, para que vocês entrem, tá? Depois eu já inicio. Bom, pessoal, hoje a gente tem a última aula teórica, então. A gente tem que discutir dois parasitos. É lógico que uma reunião não dá conta de reunir esses dois parasitos, tá? Então, vou abordar um e depois, logo em seguida, eu abro outra reunião. Quem quiser participar, participe e que eu vou, então, apresentar esse segundo parasito, tá? É impossível a gente falar sobre esses parasitos resumidamente, tá? Uma vez que a gente teria duas aulas, então, é claro que nesse tempo a gente faria essas duas aulas, tá? Mas como a gente tem uma reunião, faço um parasito e depois vocês estão liberados. Mas que o outro parasito, que também seria realizado hoje, eu faço logo a seguir. Quem quiser entrar, a sala de reunião vai estar aberta, tá? Já que nós temos duas aulas hoje, tá? Dentro dessa aula daria para falar sobre os dois, mas aí qualquer coisa, após a primeira reunião, vocês estão dispensados, tá? Entra se puder depois na segunda, tá bom? Ok. Então tá bom. Então vamos lá ver o primeiro. Vamos ver óbvios então, né? Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com todos? Tudo bem? Tudo bem. Eu vou só diminuir aqui para vocês, né? Para quem depois for assistir, ter uma tela mais inteira aí, sem ter esse contexto aí sendo obstruído aí pelas nossas fisionomias. Bom, então hoje, gente, a gente vai falar de interóbios vermiculares, tá? E também o segundo assunto seria sobre a Buchereria bancroft, tá? Que eu vou fazer numa segunda reunião, se a gente não conseguir em uma única, tá? Então, continuamos falando de vermes ainda, né, cilíndricos, tá? Então, o Enteróbios vermiculares é um verme bastante importante e de bastante ocorrência, tá? Tem toda a taxonomia aqui, ok? Também é do filo Nematode, assim como o Ancylostoma e como o Ascaris lumbricoides também, tá? E ele, antigamente, a doença que causava o enteróbios vermiculares era chamada de oxiurose, né? Hoje nós falamos mais de enterobíase, já devido a essa antiga classificação que eles eram chamados de oxiuros, né? Hoje não, a gente já vê a questão pelo gênero, então. O gênero que nós temos aqui de importância e que nós abordamos é o Enteróbios vermiculares e causador, então, de uma parasitose aí bastante importante, tá? Então, nós temos dentro do gênero várias espécies, tá, gente? Então, nós temos enteróbios vermiculares, que é bastante importante, tá? E que, a princípio, eles também são parasitos de macacos. E do homem, é lógico, claro, também, porque nós temos muita afinidade em questão de organismo com esses primatas. Todos nós somos primatas, né? Então, também somos parasitados por esses enteróbios. Então, enteróbios vermiculares parasito do homem, ele vai causar, então, a enterobíase, ou ainda chamado de oxiuríase ou oxiurose, né? Que a gente falava bastante. E essa parasitose, ela tem uma distribuição geográfica aí mundial, tá? Lógico que as maiores incidências estão em regiões de clima mais temperado, né? Então, mais ameno, mas que não diferente do restante, né? Do restante do mundo que possui também esse clima mais ameno,
no Brasil, ele se mostra aí uma alta incidência também desses parasitos aí, parasitando a nossa população, tá? E nós temos uma faixa etária que é bem comum a incidência dessa parasitose, que é em torno de 5 anos a 15 anos, tá? Então, é a faixa etária mais afetada. Mas isso, gente, não exclui as outras faixas etárias, tá? Esta é somente a que ocorre maior incidência. Mas, em todas as faixas aí, pode ocorrer, então, essa infecção, tá? É uma parasitose muito antiga, em torno de 10 mil anos aí a gente encontra indícios, principalmente indícios coprológicos, né? Isto é, restos, então, de fezes humanas que são encontradas aí em meio a fósseis até, tá? A gente tem indícios já da existência desses vermes, então, parasitando seres humanos, tá? Bom, para conhecer também a morfologia, que é importante, né? A gente conhecer esses vermes, né? A sua morfologia, como eles se apresentam, então, externamente. A gente tem algumas fases, então, que esse verme passa ao longo da vida dele, que a gente tem desde os ovos, então, logo que esses ovos eclodem, nós temos as larvas, então, uma única fase de larva, diferente, então, de ancilóstoma que a gente estava vendo, que é a larva rabititoide, e depois nós já temos, então, os vermes adultos, tá? Esses vermes adultos, também de sexos separados, que nós vamos ter, então, os machos e as fêmeas, e nós vamos ver que também existem diferenças aí, um dimorfismo aí que a gente encontra entre esses machos e fêmeas também, tá? É um verme que já pode ser visto a olho nu, tá? Então, são helmintos também, está dentro desse grande grupo que a gente falou de helmintos, tá? E que eles são filiformes, então, em forma de linha também e cilíndricos, tá? Normalmente, quando a gente visualiza esses vermes, eles são bem esbranquiçadinhos, tá? E bastante visíveis, bem fininhos, feito uma linha mesmo, mas que a gente consegue visualizar, tá? Um diferencial que a gente tem aí desses vermes, gente, olhando então em relação à morfologia corporal, é que quando a gente coloca esse verme para ser observado, né, no microscópio, a gente vai notar, então, logo ao lado aqui dessa região anterior, algumas expansões aqui que são bastante transparentes, tá? E que fazem parte dessa região, então, ao qual a gente denomina, então, essas vesículas, né? Quando a gente fala em vesícula, a gente pensa numa bexiga, como se fosse realmente essa membrana meio bexigosa e achatada, que a gente denomina de asa cefálica, tá? Então, de ambos os lados dessa região anterior, a gente encontra essas expansões, então, denominadas de asas cefálicas. Isto é bem típico deste parasito, então, tá? Machos e fêmeas vão apresentar essas asas cefálicas, tá? A boca ficará logo, então, né, ali no centro e à frente dessa região anterior, então, sendo determinada que a boca é uma boca bastante pequena desse verme. Aqui a gente tem, então, mostrando machos e fêmeas também. E a gente falou que existe dimorfismo sexual e ele é bem claro, tá? Também igual quando a gente olha ancilóstoma ou vê ascaris lumbricoides, a gente também já consegue ver esse diferencial dentro de enteróbios vermiculares, onde nós temos fêmeas também sendo maiores que machos, tá? E temos também essa região da cauda diferenciada, o que é bem típico dentro desses nemátodas que a gente viu até agora, né? Sempre essa região posterior é que vai apresentar, então, esse diferencial
né, morfológico, que nos faz, então, identificar um verme macho e um fêmea, então, daquela espécie, tá? Então, nós temos as fêmeas também possuindo a parte, então, posterior bastante fina, bem pontiaguda, tá? Enquanto que nós vemos aqui no macho de Enteróbios, essa parte posterior também recurvada, e nós também podemos encontrar mais uma semelhança, então, com o grupo de Ascaris lumbricoides, que é o quê? A presença do espículo, tá? Então, esse espículo e mais, então, essa região posterior bem fortemente recurvada em direção ao ventre, tá? Bom, outra coisa que a gente dá uma olhadinha também é a morfologia dos ovos desse verme, tá? Então, esse verme, normalmente, esses ovos são normalmente mais longos do que, então, a sua largura, tá? Então, quase que o dobro maior do que a largura, e que ele tem ali mais ou menos uma aparência de uma letra D, onde nós temos um lado mais reto e o outro lado é muito mais abaulado, né? Então, por isso que a gente fala que, grosseiramente, é assim, parecido com uma letra D, tá? Bom, o que a gente pode notar nesse ovo também, gente, é essa membrana bastante transparente que separa, então, esse conteúdo aí de dentro do ovo, tá? Então, quando a gente visualiza isso aqui no microscópio, né, principalmente quando está corado com o UV também, isso fica bastante definido, tá? Então, a gente consegue ver, olha, essa dupla membrana aqui recobrindo, então, todo esse conteúdo do ovo, tá? Bem típico também a gente ter esses espaços onde, então, a gente tem essa casca do ovo separada do conteúdo, tá? O ovo, quando, então, ele sai dessa fêmea, ele já apresenta essa larva ali, olha, em pleno desenvolvimento, tá? Então, muitas vezes a gente consegue definir realmente já a existência dessa larva já com uma embriogênese, com um desenvolvimento bastante já elevado, tá? Bom, e onde é que vivem esses vermes, então, tá? Qual é o sítio, então, de permanência desses vermes quando eles estão parasitando o seu hospedeiro? Machos e fêmeas, né, adultos, que é o local onde eles vão procurar realmente o local de permanência ali, é na região do seco, tá? Então, é uma região do intestino, tá? Logo que acaba o intestino delgado, a gente tem essa região do seco para o intestino grosso, tá? Então, nós temos essa região onde é de preferência deles, mas muitas vezes eles também vão parasitar e vão ficar alojados no apêndice. Quando eles estão no apêndice, a gente sabe que o apêndice é ali uma tirinha, né? Um restinho ali de um prolongamento que a gente teria, né? De trato intestinal, e que ele, ao longo da evolução, não nos era mais necessário. Então, o que aconteceu? Ele regrediu e ficou ali, né? Um pedacinho que não serve para nada, a não ser para juntar bactéria e muitas vezes para sofrer uma inflamação e, por fim, nos dar, né, a apendicite ali, que muitas vezes tem muita gente que sai correndo para ser operado do apêndice, né? Mas essa região é escolhida, às vezes, por esses vermes para ficarem lá. E é um lugar bastante escondidinho. E que quando, muitas vezes, essa parasitose, eu tenho indivíduos desse parasito nesse local, ele é mais difícil de ser tratado. Por isso que, mais para frente, a gente vai falar também que esse tratamento ele deve ser bastante prolongado para que ele alcance até mesmo, então, esses parasitos que estejam nesse local, tá? Bom, fêmeas repletas, onde que a gente vai encontrar? Além do seco, de estarem lá se reproduzindo com os machos na região do seco,
eu tenho essas fêmeas também, gente, se locomovendo para a região perianal. O que é região perianal? É a região em torno do ânus. Professora, sai então de dentro da gente esses vermes? Sim, ficam ao redor do ânus, então, e é lá que essas fêmeas fazem a ovopostura desses ovos. É lá então que elas vão deixar os ovos. Elas não fazem essa oviposição lá dentro do intestino. Pode ocorrer, mas que a intenção desse verme ao longo da evolução, ele achou que era melhor e muito mais apropriado, ou seria melhor para a disseminação da sua prole, que os ovos fossem colocados, então, logo na saída do trato, então, digestório, né, e aí desse hospedeiro. Então, essas fêmeas vão para esse local para fazer a oviposição, tá? Aí, o que acontece? Nós temos aqui, ó, falando que também podemos encontrar na vagina, útero e bexiga. Só que isso aqui ocorre mais, desculpa, gente, mais acidentalmente. Na vagina nem tanto, por quê? Nós temos a região da vagina muito próxima a essa região perianal, né? Então é quase que normal, principalmente se essa pessoa infectada se faz a sua higienização logo após fazer as suas fezes de forma errada. Aí realmente ela pode arrastar esses vermes para a região da vagina. E perto da vagina, acidentalmente, esses vermes podem atingir, sim, a região de útero e de bexiga também, tá? Bom, ciclo biológico. Vamos começar a falar como que ocorre tudo isso durante o tempo de vida desse verme, né? Desse parasito, então. Uma, para começar, que a gente tem que falar que esses vermes são monoxênicos, isso é, apenas um hospedeiro, tá? Então, nesse caso, abordamos o homem como o único hospedeiro da espécie Enteróbios vermiculares. Depois temos várias outras espécies, né? Que vão Enteróbios equis, que é de equino, né? De cavalos, e outros aí. Mas o nosso interesse é o Enteróbios vermiculares, então. São monoxênicos, um único hospedeiro. E as fêmeas são capazes aí de eliminar de 5 a 16 mil ovos. Então, uma quantidade também bastante grande, né? Já com essa intenção de realmente que talvez nem todos sobrevivam, mas produzindo uma quantidade dessa de ovos, já se garante, então, que essa prole se estabeleça, então, tá? Aqui, só para mostrar, olha, a gente vê, então, todo esse interior dessa fêmea, gente, tá? Toda cheia de ovos. Olha isso aqui, uma produção altíssima de ovos, então, somente para que seja feita essa ovoposição, tá? Então, mostrando aqui uma fêmea que está grávida, então. Bom, após a cópula, os machos são eliminados com ovos nas fezes dos hospedeiros. Não tem mais utilidade esses machos, né? Então, vai embora. E aqui tá uma coisa a ser pensada, tá? Se essa pessoa não sofre uma nova infecção e os machos terminam, professor, o que acontece? É claro que a parasitose vai acabar, tá? Porque eu não tenho mais machos inseminando essas fêmeas. Então, durante um tempo, essas fêmeas ainda persistem, né? Porque essa produção de ovos, é lógico que ela não vai ser gerada de uma única forma, tá? Então, elas vão eliminando e é lógico que vai chegar uma hora que ela não tem mais ovos e não tem mais machos para inseminá-las. Então, é lógico que daí essa parasitose cessará, tá? Mas se ocorre uma nova infecção, eu tenho a probabilidade de estar entrando esses ovos e muitos deles serem machos, e aí então nós temos essa infecção, então, dando continuidade, tá? Bom, então os machos, logo após inseminarem essas fêmeas, são expelidos, então, e vão embora com as fezes, tá? E morrem, é claro.
as fêmeas se desprendem lá do seco e vão se dirigir, então, para o ânus, lá para a região perianal, então, onde ela faz essa ovipostura desses ovos que já estão embrionados. Poucas horas depois que ocorre essa saída dos ovos de dentro da fêmea, então, eles já estão infectantes, né? Então, já estão quase que totalmente ali prontinhos e já embrionados com essas larvas para que seja realizada uma nova infecção, então, tá? No geral, qual é o horário, então, que essas fêmeas saem para ir para essa região perianal? Normalmente, gente, da tardezinha para a noite. É esse horário preferencial em que essas fêmeas, então, se dirigem para o local lá do ânus para fazer ovipostura, tá? O ciclo biológico aqui, então, falando, e aqui a gente está mostrando algumas figuras desses ovos, tá? E também mostrando esses vermes, que esses vermes são muito pequenininhos, olha, em torno de meio centímetro ali, então 5 milímetros, muito pequenininhos, tá? Mas que a gente pode enxergá-los, tá? Então, durante esse ciclo biológico, esses ovos podem ser ingeridos pelo hospedeiro. No intestino delgado, quando ele chega lá, esses ovos vão se abrir e quem vai sair de lá? A larva que estava dentro. Qual é a larva? A gente falou que tem uma única larva, que é a larva rabiditoide, tá? Então, sofrem duas mudas até que elas atingem o seco. Falei para vocês que o intestino delgado um pouquinho antes do seco, né? Então, o caminho até o seco, elas então fazem essas trocas de muda e se tornam adultas e se instalam nesse local. Caso não ocorra reinfecção, como eu disse para vocês, esse parasitismo vai cessar, porque vai chegar uma hora que não teremos mais machos e não teremos mais fêmeas com ovos para eliminar esses ovos, tá? Ciclo biológico, então, olha, a gente vai ter que fazer o quê? Ingerir esses ovos, então, que estão com os embriões, isso é, com as larvas rabitidoides, tá? Então, elas vão entrar pela boca, seja por alimentos, seja pela poeira, ou seja, literalmente por mãos sujas, onde os ovos podem estar, nas unhas, tá? Então, vai chegar, vai passar pelo trato digestório, chegar aqui, e aqui, então, esse ovo libera a larva, então, tá? Liberou, chega aqui no seco, que é essa região aqui, tá, pessoal? Então, aqui nós teremos, então, as larvas adultas se reproduzindo. Daí, o que que acontece? Saem daqui, vêm para o ânus, então, os machos que já se reproduziram são eliminados e as fêmeas vão fazer a ovipostura aqui no ânus, tá? Bom, esses ovos, gente, olha, então, vão ser eliminados com as fezes, vão estar presentes na região perianal e é aí que pode ocorrer a disseminação, então, desses ovos também. Que nós vamos ver como que ocorre essa transmissão, então, tá? Então, como que acontece, professora, com esses ovos? Eles têm que ir para o ambiente? Não, esse não é um geoelminto. Falamos que esse verme, logo que a fêmea coloca os seus ovos, eles já estão ali quase que prontinhos ou prontos para reinfectar. Então, pode ocorrer essa transmissão de que forma? Uma forma que é chamada de heteroinfecção. Então, ovos que estão na região perianal, nessa região, enquanto essas fêmeas estão fazendo a oviposição dos ovos, elas também têm o hábito de quê, gente? Mordiscar a beiradinha do ânus, aquela região. Isso causa uma coceira terrível. O que a pessoa acaba fazendo, gente? Coça.
coça e coça muito. E principalmente criança vai colocar a mão e não é por fora, é lá dentro. Como a gente sabe que tem muito adulto que também faz isso, tá? Então, colocou a mão lá dentro, depois essa criança sai passando a mão em tudo quanto é lugar, ou, como a gente falou, que essas fêmeas têm preferência à noite, essa criança dormindo, o que que acontece, gente? Ela acaba deixando as suas roupas, o pijama, o lençol cheio desses ovos. No outro dia, o que que vai acontecer? Essa mãe vai arrumar a cama. Esses ovos são os ovos mais leves de parasitos que a gente tem quando a gente trata de helmintos, tá? São ovos muito pequenos e muito leves e que são levados facilmente com a poeira. Essa pessoa que está nesse quarto, ela pode, mesmo só no arrumar, eles levantam e essa pessoa pode engolir esses ovos, como pode ficar ali na poeira ao varrer. Quem abrir a boca, né, pode engolir esses ovos, ou podem, então, esses ovos, através dessa movimentação, chegar em alimentos e chegar a um novo hospedeiro, tá? Então, heteroinfecção são ovos de um outro hospedeiro que atinge novo hospedeiro através disso. Temos ainda a transmissão indireta, que é ovos presentes na poeira ou alimentos atingindo o mesmo hospedeiro. A gente vai ter reinfecção acontecendo. Então, muitas vezes, por isso que, ao invés de cessar, aquela infecção não cessa, por quê? Recorrentemente, esse hospedeiro, indiretamente, ele está se reinfectando com os próprios ovos, tá? E nós temos ainda a autoinfecção externa ou direta. Ovos, então, da região perianal, que é esse caso aqui, levados à boca. Então, contaminação dos dedos ou depósito subunguial, que é essa voltinha que a gente tem entre a unha e o dedo, né? Que então guarda esses ovos ali dentro. Aí a criança põe a mão na boca e engole então esses ovos de novo. Então, isso, principalmente esse tipo aqui de transmissão, ela dá uma cronicidade. Então, crônica, ela acaba virando crônica se essa criança, esse hospedeiro, não é, então, tratado, tá? Esse tipo, então, de infecção, gente, que a gente fala, esse tipo de transmissão, né, dessa infecção, a gente chama de fecal oral, tá? Tudo que é levado diretamente ou através de fezes para a boca, mesmo que ela não seja através da mão, mas que ela é trazido a partir de fezes até um alimento, é então fecal oral, tá? A transmissão se dá ainda por autoinfecção interna, que é mais rara, mas ocorre, que é onde as larvas eclodem, então, no reto e migram para o seco adultas. Então, o que acontece? Ovos que estão lá no reto, quase no final, eclodem ali mesmo. Aí, gente, não precisa nem de um hospedeiro, né? A gente falou que rapidamente esses ovos estão prontos para infectar. E se eles eclodem ali dentro do reto ainda, essas larvas, então, rabititóides, vão subir e vão lá para o seco e vão se tornar adultas e vão se proliferar novamente, né? E tem a retroinfecção, que nada mais é que larvas que eclodem na região perianal, isso é, já é fora, não é mais dentro do reto, e elas estão lá fora e elas penetram pelo ânus de novo, passam pelo intestino grosso e chegam ao seco, estão adultas e de novo se proliferam aí, se reproduzem e vão produzir ovos. Patogenia, o que eu tenho esse verme então causando, tá? Então,
A doença é a enterobíase ou a oxioríase, tá? E pode ser notado quando ocorre a formação de prurido anal ou ainda a visualização de vermes nas fezes, porque é lógico, se esses vermes estão ali na região perianal, quando a pessoa vai fazer as suas necessidades, então, o bolo fecal pode puxar esses vermes junto. E é lógico, até mesmo as fêmeas que estão a caminho da região perianal são trazidas com as fezes, são levadas também, tá? E logo que, olha lá, a gente vê que esse prurido, devido ao que eu falei para você, esse trâmite dessas fêmeas nessa região, mordiscando ali, acaba então causando essa coceira muito intensa e ocorre a pessoa coçar literalmente com a unha. Isso acontece o quê? Machuca. Então, nós temos, além dessas lesões causadas com as unhas, nós temos uma região que é, gente, totalmente de alta concentração de bactérias, né? Nós temos E. coli em alta concentração dentro do nosso intestino e que elas são normais estar lá, uma vez que elas são até benéficas para nós, né? Mas que, diante desse quadro, e ainda temos a região perianal externa, podemos ter ação de várias outras bactérias atuando e trazendo ali um agravo e causando esse prurido anal, né? Nós temos ali como que eu vou falar? Um exudato, né? Que é esse prurido, esse suco saindo ali dessa região que está toda, então, machucada, tá? Plurido por ação irritativa ou mecânica, né, que já a gente comentou tudo ali. Pode haver inflamação do seco e do apêndice devido também, né, a esse trânsito mecânico também dessas larvas, numa autoinfecção. Mucosa anal congesta de ovos e fêmeas. Então, nós temos já essa região toda ali afetada e, né, a gente tem ali ação do nosso organismo também, que vem a favor, mas normalmente toda essa briga geralmente causa ali edemas e tudo mais, tá? Presença de verme nos órgãos genitais pode levar a vaginite, metrite, salpingite e ovarite. Então, essa vinda de fêmeas para locais que não que não são o local de sítio ideal deles, mas que eles podem ficar e acabar causando, então, algumas reações aí adversas e trazendo outras doenças também, tá? Diagnóstico, a clínica, ó, marcado pelo prurido anal, que a gente vai ver essa pessoa literalmente não para de se coçar. E, como a gente falou, que é mais noturno, mas isso pode ocorrer, gente, dependendo da infestação, isso pode ocorrer ao longo do dia e da noite. Enquanto essa pessoa está dormindo, ela é atormentada por esse verme, tá? Então, marcado por esse prurido, perda de sono e nervosismo, porque isso vai acabar causando irritação, erotismo exagerado, tá? Masturbação também, uma vez que pode ser confundido, né? Ai, que criança safada, que adolescente safado, né? Tá? Fica lá mexendo. Mas não, é porque essas larvas encaminham e vão fazer essa movimentação. Então, ocorre literalmente esse erotismo todo, tá? Eosinofilia, então, um aumento de eosinófilos presentes, isso é um marcador bastante, assim, apurado, que nos indica que está havendo uma parasitose, não dá para saber qual, mas que aponta, né, uma parasitose. E o laboratorial é, então, o método da fita gomada, onde nós temos, então, esse paciente lá e nós colocamos uma fita gomada em um tubo cônico, tá? Na ponta. E esse tubo cônico, gente, ele é então pressionado contra o ânus dessa criança, né? Para quê? Para que
colhe nessa fita os ovos e as larvas que estão nesse local. E depois essa fita é retirada e é levada, então, para a lâmina para que se possa fazer o exame, tá? Epidemiologia, olha, a gente só tem o homem que vai albergar o enteróbios vermiculares, uma alta prevalência em criança, ainda, né? A gente já fala isso em todas essas parasitoses helmínticas, que já vem essa alta prevalência mais em criança devido a essa falta aí de higiene realmente, tá? Transmissão doméstica em ambientes coletivos, isso, né, pode realmente ter uma maior incidência de casos nesses locais, então, né, onde um aglomeramento você não tem condições de selecionar quem está e quem não está, e isso pode ser um local de fácil disseminação. Grande produção de ovos e rapidez de se tornarem infectantes, que a gente falou, vários mecanismos de infecção, que seja por poeira, seja por, né, engolir, ou estar nos alimentos, ou a infecção direta, ou a retroinfecção, todos aqueles métodos que a gente falou de transmissão, né? Resistência dos ovos no ambiente, até 3 semanas, aquelas larvas ficam vivas dentro do ovo, tá? Até que sejam aí, até que elas morram. E sacudir roupas de cama é uma disseminação dos ovos aí eficiente, uma vez que falamos que esses ovos são bastante leves, né? E alcançam, então, poeira, alimentos, ou então até mesmo pode entrar diretamente através da respiração, né? Profilaxia, medidas complementares que se possam ser feitas durante o tratamento, tá, gente? É o quê? Roupa de cama não deve ser, quando eu sei que já está, né, ou suspeito, eu não vou mais arrumar essa cama e mexendo. Todos os dias eu terei que tirar a roupa de cama desse paciente, tá? Roupas de camas eu vou enrolar, tá? E lavar sempre em água fervente. Só água fervente matará, então, os ovos desse verme. E a roupa desse paciente deverá, né, dessa criança, desse filho, deverá ser lavada separadamente. Tratar todas as pessoas da casa. Repetição do tratamento até 3 vezes, porque ele é resistente. Saneamento básico também, essencial para que não seja feito essas fezes, né, no ambiente. Corte de unhas e limpeza, é lógico, né? Higiene. Uso de pomadas na região perianal ao deitar, porque quem sair ali vai ficar grudado só ali naquele local de pomada, não vai ter facilidade de sair da roupa. Banhos ao se levantar. É levantar e ir direto para o chuveiro e dar banho nessa pessoa para retirar qualquer ovo que esteja grudado externamente nela. Tratamento, mesmo do Ascaris lumbricoides, olha, então, medicamentos que a gente está acostumado e um novo que apareceu, não é tão novo, mas o que mais mostrou também eficiência para enteróbios vermiculares é o Anita. Anita? Não, Anita é outra coisa, não é? É Anita mesmo, não é, Silvia? Ou Anita é um anticoncepcional? Eu já nem me lembro. Oi, Anitta, anticoncepcional, né? É. Qual que é aquele outro que apareceu, que é carinho, que é para tratamento também? Ixi, isso. Nossa, O que eu conheço isso daí, eu albendazol, até comentei na aula passada, mas olha, me esqueci agora. Então, também é um remédio mais caro, mas que ele é, assim, bastante eficiente para o enteróbios vermiculares. Só que também é isso, gente. Terminou, dá o tempo, faz de novo, terminou, faz de novo, tá? Então, deve ter realmente, mesmo que cesse coceira, cesse tudo, é necessário que se faça. Por quê? Muitas vezes, se eu tiver baixado só essa infecção, ela pode voltar se houver, então, uma reinfecção, tá? Era isso, então, que a gente tinha. Oi, Carlos, tudo bem, gente? Letícia, Silvia, Bianca e a Jaque. Então, a gente é uma das parasitoses aí dentro desses nematóides, né? Desses nemátodas, que é a mais chata de ser eliminada, gente. É bem xaropinha mesmo, ela é persistente, tá?
E daqui a pouco eu volto com a outra aula, tá, gente? Mas vocês estão dispensados tranquilamente, tá bom? Beleza? Alguma dúvida sobre esse verme, gente? Tranquilo? Não, tranquilo. Qualquer coisa me passa um WhatsApp lá e a gente tira as dúvidas, tá bom? Beleza, pessoal. Ou amanhã na aula prática, porque daí amanhã eu faço uma aula gravada, já posto, mas entro em reunião para tirar dúvida, quem tiver dúvida. Tudo bem? Tudo certo. Então tá bom, gente. Obrigada então, tá? Obrigada. Abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.